Olá, pessoal. Bem-vindos ao segundo episódio de Rotas de Baco. Hoje aqui novamente o Bugs, o Dr. Tessari, acompanhando nós aqui. Eu sou o Danilo Chiruti. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso início nas rotas de Baco. Início de cada um aqui. Bugs, me conte. Quando você tomou vinho pela primeira vez, por quê? Ah, Não vai lembrar, né? é impossível lembrar. Provavelmente deve ter sido um vinho de garrafa de plástico Isso na adolescência ou ali com uns 18 anos. na adolescência dele, Tessari. Judiaram, mas foi. Nossa, É, mas tudo anos bem, atrás. mas tudo bem. Certeza. uns 20 anos atrás, né? Vamos pensar Você sai aí. abrindo lata, né? Que é bom de ano. Carro de prefeitura é assim mesmo. Então, provavelmente deve ter sido algum vinho muito ruim, que eu não lembrar. E depois de aquela fase da faculdade, que você bebe muito cerveja e essas coisas, aí você começa a ficar um pouquinho mais seletivo, você começa a ir pro vinho, Mas vai pro vinho de garrafão. e aí você vai pro vinho de garrafão, você começa a evoluir pro vinho de fronteira, e depois de treinar bastante no vinho de fronteira, que a gente acabou experimentando alguma coisa um pouquinho melhor, né? Porque Antes de passar a palavra pro Tessário para saber de quando foi o primeiro vinho, vamos servir, né? isso. Vai bem, vai bem. Essas honras aí, porque senão a garganta fica seca. Não vai, né? Tessário, você. Bom, lembrança, eu não tenho, mas provavelmente foi lá adolescência com o avô, primeiro, não com o pai, com o avô, tomando vinho de garrafão. E servia aqui no ombro, e aí entrei nesse mundo do vinho. Mas muito lá atrás, né? Eu já sou mais velhinho aqui, né, da turma. Sim, mas Depois, com o tempo, eu acredito que não passei por essa fase de vinho de garrafa de plástico ou coisa semelhante. Eu acredito que numa festa, que eu também não me lembro, foi me apresentado a garrafa do vinho Liquid Milk azul. Um vinho branco, doce, que na época era o ícone do vinho. mulher amada, né? Ó, Como é que é? O leite da mulher amada. Você vê a diferença do cara polido, né? Não passa por essas fases Não. do vinho de nem garrafa lembro, de sabe? plástico. Nem de plástico, nem, sabe? Nem sabia que tinha, né? Cara, pô, vinho de plástico, mas aqui no mercado, né? Na época, pô, é que você tem 35 anos, pô, né? Nós aqui já passamos dos 50, né? O Max aí, Mas o vinho de plástico era o corote da turma, né? Eu nem sabia que tinha vinho de garrafa de plástico. E você, Danilo, quando que você começou no vinho? Porque pela lata faz uns 100 anos. quase, pouquinho depois. Cara, eu vou te falar o seguinte, não acredite ou não, mas eu sempre gostei muito de tudo que é tipo de gole. Eu desacredito. Acredita? Não, acho que não, né? Não, verdade, sério, não tô mentindo. Aí, pô, bebia cerveja, gostava, até que começou a me fazer mal. Mas não é mal pouquinho, assim. Mal tomar cerveja um dia e o dia seguinte, meu Deus do céu, cara. Era dia de rei. Aí, pô, foi uma coisa natural você ir buscar vinho. Fala buscar vinho aonde? Você acha que tinha. Você chegava no mercado ali, tinha
Tessari é da mesma época que eu, um pouquinho mais, mas não tinha Tessari. Não tinha vinho. Não existia. Não existia. Aí partiu pro vinho garrafão. Sangue de boi, canção. Aqui, o que tem aqui? Aqui em Campo Largo, Campo Largo, né? E era isso que eu tomava. Sim, até porque, né, vamos pensar aí, mesmo o vinho de fronteira que a gente fala aí, né? A turma que vai buscar. Isso é um passo à frente, né? Sim. Foi a próxima. Você começa nesses, aí você começa a ir para Paraguai. Aí você começa a provar os vinhos. Aí você começa a experimentar os argentinos. É natural, normal é natural. E aí você começa a tomar, beber. E desde então, estamos nessa e já tem aí uns novos fora, 25, 30 anos já tomando vinho. Aí começa a viajar ali para a fronteira. Aí você começa a ter contato com vinhos diferentes. Não sei quantos vocês lembram, assim, a primeira vez ou próximo disso, de ir lá para o Paraguai e tomar vinho lá. Porra, eu me lembro que a gente ia ali na Saks, porra, tinha uma adega, era a gente naquela adega da Mona Lisa, você ia lá e aí, porra, quanto vinho tem? E daí você, ó, existe vinho no mundo, né? Não é só o sangue de boi aqui, ou o Litromilk, ou... E é normal, aí você compra uma garrafinha, você traz uma garrafinha, aí você guarda num canto, aí, putz, vou guardar onde? Essas garrafas, daí a adega. Cara, como é que faz? Comprar uma adega. Mas, eu acho que... Primeiro que tinha internet, né? Daí você vai guardando, vai comprando, vamos de volta lá pro Paraguai. Eu sou de uma época que eu fui no Paraguai, a Cell Shop, ela tinha, sei lá, 10, 15 rótulos ali, para ser de nada, assim, hoje olha aquilo lá, tamanho que tá. E, e natural você, de alguém te conta, ó, mas vá ali na Argentina provar os vinhos argentinos. Aí, você lá pegar e na Argentina. Pô, não é que é legal mesmo, cara. E aí começa a ser um programa de você ir lá 4, 5 vezes por ano, que é ir lá. Meu saudoso cunhado chegava, vinha de 2.000 quilômetros, doente, a gente ir para lá e eu ia com ele, e a gente ficava, eu ia com ele, de mano. Cheguei lá, vocês não vão acreditar, encheu o pote lá, ficava lá. E voltava 2 dias depois, uma pinga, né? Isso era o que a gente era o que tinha na época, que era que era disponível para nós aí. Sim, não tinha site vendendo Site Nossa, um monte nem existia de, nada disso. né, um monte de rótulos e você poder escolher rótulo e comparar preço e fazer essas coisas. Então era isso quando você não tinha os amigos que iam trazer toda semana vinho para você para cá, né? isso era, todo mundo começou assim, cara, todo mundo tinha esse amigo que ligava, ó, tenho aqui, dá uma olhadinha, mano, dá uma olhadinha. Amigo em comum, né? Amigos em comum, por incrível que pareça, temos amigos em comum que fazem essa rota aí há muitos anos, essa, Rota de Baco. essa rota de Baco aí para alimentar o público, né, aqui da cidade. Então, muita gente que começou assim, né?
a gente tá contando essa história aqui, mas gosto que na cidade aqui, hoje muita gente que toma vinho europeu, vinho dos Estados Unidos, vinho da Nova Zelândia, começou ali no vinho de fronteira, Eu no vou Paraguai. mudar a tua frase, Bugs, e vou falar muita gente, não, vou falar todo mundo. Todo mundo. Isso Todo mundo começou por lá, todo né? mundo começou. E Era muito simples. muito fácil chegar lá, ou esses amigos para você comprar vinho, fazer experimentação. Era muito prazeroso. É É, ainda. É ainda. Você pegar e ir pra lá. É muito legal. Era muito legal. e Era um sempre pouco mais difícil. mais, né? E também as variedades, né? Cada vez mais variedade, mais variedade. Eu quero experimentar. Ah, esse eu não E conheço. naquela época tinha. Variedade, 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 variedade. Você era apresentado, você chegava lá. E aqui não tinha nada. Não tinha, Nick. Não existia. Porque a turma acabava trazendo sempre os mesmos rótulos conhecidos. Isso aí, você chegou num ponto legal, assim. Porque, primeiro, primeiro é aquela coisa dos rótulos conhecidos aqui, né? Era o que tinha no mercado aqui e era o que chegava. Aí depois, eu acho que eles se reuniram em algum lugar aí, todo esse pessoal, e combinaram, ó, vamos levar só 10 rótulos aí pro Brasil. E era só isso também que chegava. Não chegava outra coisa. Não tinha, não chegava. Chegavam só dessa rota paralela, vamos dizer assim, chegava aqui. Então, quando você ia para lá, porra, era aquele deslumbre, né? Você Né? ficava, nossa, olha isso, olha aquilo. Nossa, como tem, né? Tem variedade, Tem né? variedade, E, né? e não era em lojas, era nos restaurantes mesmo, né? Você ia só para o restaurante e você já encontrava uma infinidade de variedade. Tudo que é lugar. É? Tudo que é lugar. E aí, cara, aí vem uma outra fase, né? Aí vem já a fase da internet. Aí eu acho que mudou tudo, né? Aí você começa a ter aí os mega sites aí, eles começam a apresentar alguns vinhos, você começa a comprar aqui, começa a comprar ali, faz o clube da assinatura. Eu já todos os clubes da assinatura, todos que tem disponível, eu já assinei, e já desassinei, e assinei, e daí manda uma coisa, e daí de repente atrás, de repente outro, aí cancela, daí não tem mais. Já assinaram um clube de assinatura? Já. Bugs. Não assinei nenhum ainda, graças a Deus. Não, eu preferia escolher assim mais pela intuição do que ter outra pessoa mandando um vinho lá aleatório para você. Uma coisa pronta. Uma coisa pronta, né? Isso. Que todo mundo ficava esperando ali, esses clubes de assinatura aí que a turma, vou receber 4 garrafas esse mês, 2 garrafas e tal. E acabava que vinha mais do mesmo, porque muitas vezes não mudava muita coisa assim de estilo, de vinho. E quando começou esses sites, qual que era a função, né? Você abrir teu leque de experimentação, de trocar uva, trocar região do mundo, né? São as variedades. Eu tomei tal vinho, eu experimentei tal vinho. Você ser o Zerinho corta tudo, né? Ó, eu tenho, você não tem essa, né? Sim. E até hoje, né? Ó, até hoje. Temos vários conhecidos que são assim, né? Até hoje, né? Que isso não tenha dúvida. Eu sei, você não sabe, É né? isso. Mas, enfim, você fala aí, Pois é que vai puxando na memória, né? sabe, faz aquela balãozinho na cabeça. Mas isso é de praxe, todo mundo tem aquelas pessoas que você. Aí vem os sites e você começa. Aí, porra, para acessar o site já era aquela confusão, né? De ter que internet discada, não sei o quê. E daí vamos acessar no final de semana, né?
porque era mais barato a internet no final de semana. Eu sou desse Sim. tempo. Também. Sim, da internet Também. de escada. Eu sou desse tempo ainda. Você acessar a internet no final de semana porque era mais barata. Aí você deixava ligado direto, de noite, então, você pegava, tava de madrugada. Quantas vezes? Aí comprava e não tinha parcelamento, né? Era tudo meu à vistão, né? Era meu no boleto, ali não tinha cartão de crédito, não tinha, não é igual hoje que você compra, amanhã tá aqui, tá? Quer dizer, se comprar com a gente, comprar hoje, daqui 15 minutos tá lá na sua casa, né? Que vantagem É, boa essa aí, né? Hã? é. Além de ter variedade. Hã? Ligar, abra a adega lá para nós pegar um vinho, tô num evento, tô não sei o quê, tenho que fazer tal coisa. Então, tem esses. Hoje, assim, né? É por isso que resolvi fazer isso aí. Resolvi montar um negócio. Tá, deixa eu tomar um gole aqui que. Você pega o mercado do vinho, vamos falar aí dos últimos, é, bem friamente, dos últimos 5 anos para cá que cresceu, né? Puta, Acho que até mais. tem duas. É. Tem alguns gráficos, assim, né? Ele cresce. Ele cresce antes de 10 anos, assim, pá, surgem os grandes empresas aí, e daí ele dá uma parada, depois sobe de novo, e agora só tá subindo. Por quê? Porque tem muita coisa para chegar aqui, tem muito espaço ainda. Mas o começo lá Todo mundo começou, né? Bem restrito, né? Mas é que nem assim, ó. Todos nós passamos pelos vinhos, né, de fronteira, vinho argentino, aí vieram os chilenos, né, os uruguaios, né? E nós ficamos nessa e não tínhamos acesso aos vinhos do Velho Mundo, né? Então foi muito difícil esses para nós. vinhos do velho mundo, eles começaram com esse site, aí, com a internet, é, bom, aí você tem que dar valor, né, para esses caras que montaram essas empresas, assim, aí você olha hoje, mega empresa, mega, o site do cara é gigante, tem tantas mil assinaturas, pô, faz 30 anos que o cara tá, 20 anos que o cara tá ali no site, né, não é brincadeira. E buscando, né? A variedade é imensa, né? Se você E a estrutura para você por trás disso aí, e o trabalho para você. Uma coisa, você aqui na Argentina, pega teu carro, vai ali. Agora, imagine você ter que ir lá na França, na Itália, na Espanha, na África do Sul, na Nova Zelândia, Austrália. E o vinho chega. E o vinho tá aí. Estados Unidos. Porra, cara, olha toda a dificuldade que é para o comércio internacional no Brasil, né? Hoje é difícil. Hoje tem internet, tem WhatsApp, você manda mensagem pro cara aqui, sábado, o produtor lá, qualquer desses países que responde, alguns é por e-mail, mas amanhã ele te responde. Agora você imagine fazer isso na época do fax, cara. Assim, na sim. época do. Não, aí você programa para ir numa vinícola experimentar um vinho tal, porque você acha que ele vai ser bom. Chega lá, não é nada aquilo. Foi a primeira vinícola que eu fui, foi no Chile, lá, Constitor. Constitor hoje é a maior. O Brasil é Constitor. Porra, sabe, você chega assim. Foi eu e a Jana, nós fomos lá. A Bruna era pequenininha ainda, e foi uma coisa assim. né, você entrando no mundo do vinho, né, descobrindo as coisas, você chega na vinícola, puta, cara, eu me lembro até na minha cabeça, assim, foi bem, uma experiência bem legal, na época, bem legal. Viu, o Chile
Cara, o Chile é um lugar bem jóia, bem legal. E, pô, eu fui lá, pô, eu tive uma experiência muito legal a última vez, porque tava tendo uma manifestação e tal, mas penso que dá pra voltar lá, eu queria voltar esse ano ainda. Vamos juntos Esse voltando. ano tá pegado. Esse ano nós estamos. Já estamos chegando no meio do ano. Não, não temos muita programação aí. O convite está feito. O É, convite o convite tá... é o polido, você entendeu? É o Polias, né? Eu já ia falar assim, cara, vai quem quer, não quer, teu. Fica em casa e Acabou, se não pode. cada um na sua, né? Agora, Tessari, que é o polido da turma, ele chega ali e fala: Não, mas o convite tá feito, vamos voltar mais vezes. Né? Não, de Daniele, quando que você teve, né, a questão do quero ir para fora, tirando aqui a América do Sul, quero ir para a Europa para ver a questão do vinho. Essa história é interessante, porque é, chegou um momento que eu pensei assim, pô, eu precisava fazer alguma coisa diferente na minha vida. E não estava mais satisfeito com o que eu vinha fazendo e tudo o que aconteceu na nossa família, tudo mais, já um acidente aéreo na família e foi bem uma época difícil para todos nós. Só respondeu com conforto aqui, sim. E aí, é, e aí eu participava de N grupos de WhatsApp. Aí já é uma época do internet, WhatsApp, já é Outra pegada. outros tempos. Porra, eu te juro, eu acho que eu participava de uns 30 grupos, assim, de tudo que você possa imaginar de WhatsApp. Num desses grupos aí, um cara falou assim: alguém aí do Brasil tem interesse em ser representante de uma vinícola aqui da Itália? Aí, puta, cara, e eu fiquei com aquele troço na minha cabeça ali, e fiquei com aquilo. Passou uma semana, 2 semanas e tal. Aí mandei lá no privado. Cara, o que precisa? Não, precisa ter só importadora. Na época eu era advogado, sou advogado, me criei em escritório de contabilidade. Na minha ingenuidade, só que a importadora, Humildade, né? Humildade. galho fraco de resolver pro bonito aqui. E isso foi em 2017. E esse essa pessoa que entrou em contato foi o glorioso Wata Cabral, né? Nosso amigo hoje. E começamos a namorar. 2017, durante o longo do ano aí. Conversa, manda. Aí um dia eu peguei e falei, Wata, me manda aí, escolhe um vinho aí e me manda aqui pro Brasil. Mas que vinho? Cara, qualquer vinho. Manda aí para nós. Escolha qualquer vinho. Compra aí, então tá bom. Compra um vinho aí até 30 euros e manda. Mande dois já. Pô, mas o frete é caro. Não me interessa, cara. Mande. Quero ver o vinho o teu gosto aí. Aí ele mandou. Pô, levava na época, sei lá, uns 18, 20 dias para chegar aqui por correio. Chegou, fui no correio, peguei. Mas cheguei a. Você acredita disso? Abri. Você acha que eu coloquei na adega? Fui lá, não, o vinho precisa Descansar da viagem. descansar da viagem. Do jeito que chega, você já não vai acreditar, mas eu fiz isso. É difícil de acreditar, mas Aí, abri o vinho e, porra.
Me lembro até, ele mandou um Gatinara e o outro eu não me lembro qual era, um Parolo. Eu falei, cara, gostei do vinho. Aí, e assim foi. E aí ele ficou, me mandava uma garrafa, duas. E, pagava 45 euros na época o frete da garrafa. Mas, falei assim, gostei. É isso. Pode Mas, mandar outra. mas daquilo Gostei. que era potencial para Não, importar. não, nada, esqueça. Não. Ele mandava Mais da experimentação. para experimentar, para. Mano, eu quero saber o que você gosta aí, o que você bebe aí, o que você bebe diferente que eu não bebo aqui. Eu perguntei bem isso para ele. Eu tô falando as coisas aqui, o que você bebe diferente dele? Tudo. Tudo. Aí eu tenho que ficar quieto, né? Porque É que o leque dele é meio. meio, Tá só na Itália, né? Aí, um dia ele falou assim, eu falei, cara, eu vou montar a importadora. E aí, ficou um mês nessa, daí ele falou, pô, em vez de montar a importadora antes, vem aqui na feira. Eu, que feira, Wata? A Avenida ali. O que é Avenida ali, cara? Ah, pô, sabe? Daí ele começa a conversar comigo, ele era um cara que estava morando lá na Itália há 6, 7 anos na época, veio falar com um cara que acabou de sair do sangue de boi, né, cara? Saí do sangue de boi e estava nos argentinos. Veio me perguntar o que é Vinita. Ele falou, não sei o que é Vinita. Não sei o que é isso. Vinita é a maior feira de vinhos do mundo. Daí ele, vírgula, burro. Desacredita. Se fosse o Tessari falando, não ia. Não, mas ele falando pra mim, né? Claro, né? Aí eu falei, Eu não ia pô, falar eu nada. tenho que escutar isso, não acredita, né? Mas tudo bem. Então tá bom. Então eu vou. Aí resolvi ir pra feira, e ela acontece sempre em abril. Aí em outubro ali eu comprei a passagem, marquei. Só que aí, é, mesmo em 2018, eu marquei para 2018, abril de 2018. Mesmo em 2017 ainda era difícil você, a internet não tinha hotéis.com, essas coisas, ou se tinha, estava no começo, Booking, enfim. Porra, o preço do hotel na época é absurdo. Hoje eu sei que é absurdo por conta da feira, né? Então, Falta um pouco de estudo para você. não falta estudo, é faltar experiência. Você convidou antes? Não, não fui eu que convidei. Então tá bom. Então, Mas a ofensa faz parte da aí, conversa. daí marquei e, porra, peguei um hotel lá, numa cidade chamada Maltesine, no Lago de Garda, né? 60 quilômetros para 60 quilômetros lá do Verona Fieri. Aí foi, daí nessa feira o Dino foi comigo e o colega, amigo nosso de longa data, foi junto. Também não sei o nome do colega. É, e aí fomos à feira, cara. E o Ata encontrou com a gente, pegou nós no aeroporto de Bolonha, fomos ao Maltezinho, dormimos lá. Aí a gente ia todo dia, andava 60 quilômetros, ia na feira, saía às 9 da manhã, chegava às 2 da manhã, só de volta. Desacredita. Você tem. E foi essa a minha primeira experiência lá na feira com os vinhos lá da Itália, né? Aquilo é a maior feira de vinhos do mundo e, pô, é um negócio só indo lá para entender, né? O que é, Já se encantou. com certeza. Aí, em um dos eventos da feira lá, porque tem a feira e ela tem, sim, é, diversos eventos paralelos, né? O tempo inteiro, na cidade inteira, na região. Tem muitos produtores que eles não vão na feira. Não são poucos, são vários que não vão, porque a feira é cara. Mesmo, ela é gigante, mas mesmo assim, tem alguns produtores lá que não vão na feira. E eles trazem outros produtores de outras regiões, de outros países, e eles acabam fazendo
pequenos encontros nas vinícolas ali. E nós somos num desse produtor. O cara recebeu nós, andamos nos vinhedos. Abril ainda é finalzinho. O sol ele se põe 8h30 da noite lá. Era acho que umas 8 horas assim. E quando nós no vinhedo, o produtor da região, lá no carro dele, ele largou nós, ele mandou a gente descer no meio do vinhedo. Falou: quando vocês estiverem ali, vocês olhem para aquele lado, lá, para o lado ao contrário. Que aí tinha uma casa ali embaixo, lá, o sol batendo assim, 8 horas da noite. Me lembro até hoje, que eu falei para o Tino, colega, cara, eu não sei vocês, mas eu, a partir de hoje, é isso aqui que eu vou fazer na minha vida. É isso aqui. Naquele momento ali, eu falei para os caras, ó, e o resto exploda. E desde então, eu frequento a Itália lá e vamos dizer assim, um amor à primeira vista. Arranjou vários namorados, né? Isso é uma outra história. Isso é uma outra história. Tinha que dar uma cutucada, hein? Mas Tinha que dar uma cutucada. a gente não pode perder a oportunidade, né? Ainda mais com. Aí retornei para cá com a cabeça a mil, né? Sim, porque quando você vai numa feira, você acha que você volta. Eu fui lá 6 dias na Itália. Foi sábado, domingo, a gente chegou sábado, eu voltei quarta, né? E aí eu fiquei uma semana aqui, já retornando para a Itália de novo. Eu voltei na quinta, na outra sexta a gente retornou, aí já no outro formato, fui com minha esposa, com os amigos, alugamos uma casa toscana. Aí, e assim, iniciando o aprendizado que é o vinho italiano, as notas, a região. Cada uva de cada região. Isso aí viu? Você vai ter que, para aprender tudo isso, cara, A vida inteira. a vida inteira. Isso é. Sim, a variedade do vinho é infinita, né? Enorme, né? Não E acaba. aí, depois dessa segunda, isso é 2018. Aí vem 2019. Fui na feira de novo. Mas daí eu já tinha a empresa montada. Eu já tinha a importadora. Na primeira feira, eu fiz lá eu registrei o domínio, fiz o cartão de visita e tudo mais. Fui na feira, mas você vai lá conhecer. Aí na segunda, não. Aí na segunda já foi no outro formato. Aí eu fui sozinho na feira. O Ata agendou vários encontros lá. E um deles foi esse aqui, ó. Foi esse produtor aqui. O primeiro vinho, o primeiro produtor que eu resolvi, eu vou trazer, foi esse aqui. A gente chegou no stand Então já aproveita e traga aqui. a gente chegou no stand do produtor, e aí o Atreno, esse produtor aqui é um cara famoso aqui na Itália e tal. Você precisa ver os vinhos que ele produz. Então, vamos lá, então. O primeiro vinho que eu tomei lá, dessa feira, foi esse aqui, o Valpolicella Clássico. Me lembro até hoje. Aí eu comecei a tomar uma Valpolicella, falei, porra, Mata, esse aqui é o vinho de entrada do cara. Falei, "Ai, que pariu, cara, que tesão." Aí ele, cara, você precisa ver uma marona desse cara, hein? Aí também, provei o Valpolicella Clássico, provei o Ripasso, comprou marona. Falei, pô. No final da degustação ali no stand do cara, eu virei para ele e falei, cara, eu vou levar teu vinho pro Brasil. Ele, legal. Pegou e me deu uma garrafa. Eu falei, não, não.
eu vou importar teu vinho. Ele lá, não, vou esperar. Porque a vinícola dele, esse produtor aqui, ele é um piloto de rally aposentado e campeão italiano e europeu. E na época, era 2019, tá? A primeira safra dele, eu acho que é 2015, sabe? A vinícola dele era nova, ele é de 2010, ele reformou os vinhedos. Um vinho, você sabe, um vinho tem que plantar a videira, ele vai levar Demora tempo. 3 anos para dar a uva, aí depois você vai fazer um vinho. Um vinho como esse aqui passa 36 meses em barrica, aí mais 2 anos em garrafa. Então, desde quando o cara monta o vinhedo até da primeira garrafa, pô, é 5, 6 anos, cara. E será que o vinho é legal? Não? Mas vou contar essa história assim. é, E a turma nem Desse viés, depois eu vou pro viés do produtor. Contar especificamente, depois que você conhece o cara lá, aí, pô, será que o vinho vai ser legal e tal? E, pô, nós tomamos um vinho e deu boa, né? Aí voltei a Ponta Grossa, aí fiquei aqui com aquele negócio na minha cabeça. Aí já estava com a loja, aí voltei lá em junho. E aí alguns produtores que eu tinha visitado na feira, eu fui visitar aqueles que mais me chamaram a atenção na época. Eu fui lá e fui nas vinícolas, sem marcar nada, sem. Só cheguei lá. E, aos costumes, você é recebido de braços abertos. Então, assim foi lá em Izeira, Trentino Alto Adige, assim foi em Vantoroso, assim foi lá na Sete Cane, Quina. Então, foram vários produtores que eu fui, cheguei lá, porque eles tratam muito bem o brasileiro, né? E aí, conversa vai, conversa vem e tal, e o vinho é legal, o cara leva você do vinhedo, aquilo que já era legal quando você foi a primeira vez, aí você chega lá de novo, o cara te trata bem, te leva para almoçar, te recebe com tapete vermelho, assim, puta, cara, você sabe, é, e o brasileiro aqui só no vinho de fronteira aí. cara, isso nós vamos também chegar lá, mas tem que viver essas experiências lá para entender o que eu estou falando, assim. Aí isso era junho de 19. 2019. E eles falam, você precisa vir aqui na Vindima, você precisa vir aqui na Vindima, que é a colheita. Então tá bom. Aí em setembro de 2019 eu voltei lá. Então, terceira vez na Itália em 19. Pô, você chega na Vindima, cara, tá lá, você pegar a tesourinha, cortar, porque aí a vendima é o momento mais importante do vinho. Ele é a hora que eles estão lá com a cabeça voltada para isso. Você não chega perto da vindima, não é assim. Eu vou quebrar. É, ele cuida daquilo lá como se fosse com o filho dele, né? Aí o produtor te põe no carro, te leva lá na montanha, lá na Lazeira, foi assim. O Máximo, o enólogo, o diretor comercial da vinícola, me pôs no carro, levou lá nas montanhas, 800 metros de altitude, lá, um troço. Estão cortando, me dá uma tesourinha, corta, vai e tal, prova a uva. Máximo, eu vou levar teus. Aí fechei negócio, Liseira, peguei o carro, fui lá no Vani. Aí cheguei lá, ele tava lá, e também não tinha marcado, chegava sem marcar. Aí chego lá, o Vani
Aí, que legal ter você aqui, mostra os vinhos, aquele parreiral carregado. É bonito ele mesmo. Aí, falei, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Fui pro hotel, daí voltei no dia seguinte no Vani. Vani, vou levar teus vinhos também, vou importar e também fechei negócio. E aí veio a ideia da importação, de fazer o grupo, de importar de forma direta, o consumidor final. E desde então é o que nós estamos fazendo. E aí chega vinhos como esse que nós estamos bebendo hoje. É isso aí. Basicamente é isso. Basicamente é esse ódio que se tem da bebida alcoólica, né? Exato. Até por Que, conta de tudo que te isso. levou ao vinho a montar uma adega, né? Exato. E hoje, com quantos rótulos você está trabalhando? Hoje funciona assim. Hoje, dentro do meu negócio, eu tenho, vamos dizer assim, dois negócios. Eu tenho a revenda, aí eu trabalho com umas 60 importadoras, transitam na loja, não que eu tenha lá, mas 4.000 rótulos. Já até falo aqui, peraí. Esse número vamos fazer uma colinha aqui que é mais fácil. Esse produtos 4.513 rótulos transitam, e não é que eu tenha. Na loja, sempre fixo, assim, deve variar entre 1.200, 1.300 voltas. Chega um, sai outro, sou todo ouvido sempre, você sabe como funciona, não gosta, eu não compro, não vendo, não faço mais nada. O portador lá ficou com muita frescura para vender, tá bom, então tchau, atrás de outro, enfim. Porque a variedade Tá. imensa, Bom, né? E, os que a gente importa, hoje são 65 rótulos de nossa importação. Muito orgulho, né? Porque também vai ser tema aí de uma conversa. Hoje ainda falei com um amigo meu que trabalha no Porto, eu vou chamar ele aqui para conversar com a gente e contar um pouquinho desse longo caminho que percorre o vinho desde que ele sai lá do produtor, seja Itália, França, Espanha e Portugal, todo jeito que importa, para chegar aqui na taça. Eu vendo esses decanter aqui, eu lembrei que eu queria fazer um comentário, né? Esse vinho aqui é um vinho pronto para beber. O que é um vinho pronto? É um vinho que ele passou por 4 meses de barrica, alguma coisa só na taça aqui ele já tá legal e dá para beber. Mas a gente vê o uso indiscriminado do decanter aí nos vinhos que, pelo amor de Deus, Não precisa, né? não sei se E, e é muito fruto da falta de conhecimento, né? Da pessoa total. de não saber aquele vinho que precisa, de decanter que não precisa. Aí você tocou num assunto legal que o, o que você precisa saber o rótulo, mas não é isso. Não é isso. Mas é, saber um pouquinho as características da região. Saber, pô, o vinho passa lá por barrica, não passa por barrica. É um vinho. Mas como é que eu vou saber isso? Tomar vinho e conversar, nós estamos fazendo aqui, com amigos, né? Finalizando o episódio e a garrafa. Com um vinho excelente. Desculpa. Olha aí, ó. Mas tá. Vamos mas ter que ensinar de volta, né, Não, mas Tessari? está no nível adequado aí. Faltou o polido ali, Não, servir. Salud. Sabe? Contar um pouquinho do som que embalou nossa conversa aqui.
Esse álbum aqui, álbum é para aqueles que não conhecem, um LP, long play, vinil, Pump. Pump é um disco do Aerosmith de 89. Isso aqui é o segundo álbum do retorno do Aerosmith. Eles tiveram uma ascensão meteórica em 70, se afundaram nas drogas em 80, aos cuscuz, Ah, verdade. sério? Eu E, desacredito disso. e Joe Perry e o Will Ford saíram da banda, depois retornaram, aí gravaram lá o Permanent Vocation e o segundo disco, aqui o Pump. Esse disco ele foi proibido em algumas lojas por conta dessa capa. E ela dá a entender um sobre o outro, uma conotação sexual. E aí vira. Tudo aquilo que é proibido é desejado. E aí virou febre. Porra, aqui é um hit atrás do outro. Jane Gargan é uma música que estourou na época e foi legal. No áudio final do nosso podcast aqui não sai, mas aqui dentro nós estamos curtindo Aerosmith.